Deus é amor, mas todos serão salvos? A mensagem de hoje trata de uma verdade poderosa. Deus é amor, mas levanta uma questão profunda e essencial. Esse amor significa que todos serão salvos, independentemente de suas escolhas. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 3:16-18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, ensina que o amor é a essência de Deus. Mas essa mesma carta foi escrita para advertir contra falsos mestres e encorajar os crentes à fidelidade, revelando que o amor de Deus não anula sua justiça. João afirma que quem conhece a Deus, ama. Vivemos dias em que muitos pregam um amor de Deus descolado da verdade. Dizem, Deus é amor, então ninguém será condenado. Mas será isso que a Bíblia ensina? Deus é amor, sim. Mas será que o amor de Deus anula o juízo? Serão todos salvos no final? Vamos à palavra para entender o que Deus realmente nos diz. Embora Deus seja amor, a salvação não é universal, mas condicional à fé em Jesus Cristo. O amor de Deus oferece salvação a todos, mas não força ninguém a aceitá-la. O amor de Deus é inquestionável. João 3,16 comprova essa afirmação. O amor de Deus é sacrificial. Deus provou seu amor ao entregar Jesus por nós. Amor verdadeiro dá, doa, entrega. Romanos 5:8. O amor de Deus é universal na oferta. Ele ama o mundo, todos os povos, línguas e nações. Mas a salvação está condicionada, para que todo aquele que nele crê não pereça. O amor de Deus não ignora a escolha humana. O amor de Deus não obriga, ele convida. O convite está feito, mas é preciso responder. Deus ama a todos, mas só salva os que recebem o seu amor pela fé em Jesus. A justiça de Deus não contradiz seu amor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Amor e justiça caminham juntos. Deus é amor, mas também é justo. Ele não pode deixar o pecado impune. Naum 1:3. A justiça exige juízo. Se todos fossem salvos, mesmo rejeitando Jesus Cristo, Deus estaria contradizendo sua própria justiça. A cruz não seria necessária. A pregação do Evangelho não teria sentido. Caros ouvintes, o inferno é real e justo. O inferno não é falta de amor de Deus, é resultado da rejeição do seu amor. A cruz é a prova do amor de Deus. O inferno é a consequência da rejeição desse amor. A salvação é exclusiva em Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho. Jesus é o único mediador. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A salvação é pela fé, não por obras ou mérito. Efésios 2:8 e 9 deixa claro que não é pela bondade humana, mas pela graça, por meio da fé. A graça precisa ser recebida. Aceitar Jesus é urgente. A porta está aberta, mas não permanecerá para sempre. A salvação é oferecida a todos, mas só pertence aos que dizem sim ao chamado da cruz. Vivemos em um tempo em que muitos querem seguir a Jesus secretamente, mas a fé cristã jamais foi algo para ser vivido às escondidas. Irei repetir para que fique bem claro. Vivemos em um tempo em que muitos querem seguir a Jesus secretamente, mas a fé cristã jamais foi algo para ser vivido às escondidas. E para este sim ser confirmado, você tem que confessar com sua boca e com seu coração. Romanos 10, 9 ao 11. 9 a saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Confessar com a boca é mais do que repetir palavras. É declarar com ousadia, diante dos homens e do mundo espiritual, que Jesus é o Senhor da sua vida. Para muitos, essa confissão custará amizades, reputação, até mesmo a liberdade ou a vida. Mas é nesse ato que se manifesta a fé genuína e ativa. Confessar Cristo é um ato profético e corajoso. A fé que não é confessada enfraquece, mas a fé que é declarada com ousadia se fortalece, inspira outros e glorifica a Deus. Jesus nos chamou para sermos testemunhas, e isso começa com a confissão de que Ele é Senhor. Imagine um hospital que oferece cura para todos gratuitamente, mas só é curado quem aceita tomar o remédio. Assim é a salvação em Cristo. O amor de Deus é o hospital. Jesus é o remédio. A fé é tomar o remédio. O amor de Deus é verdadeiro, incondicional na oferta, mas condicional na recepção. Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão, porque muitos recusam o presente da salvação. Deus não obriga, Ele oferece. Você já respondeu ao amor de Deus? Já entregou sua vida a Cristo? Hoje é o dia da salvação. Não diga amanhã. O amanhã pertence a Deus. Receba o amor de Deus agora, pela fé. Que possamos entender com temor e reverência a profundidade do amor, mas também a verdade sobre a salvação. Que estas palavras nos levem à consciência de nossas escolhas diante do amor revelado em Cristo e que as religiões não sirvam de obstáculos ou impedimento para alguns na hora de suas escolhas, pois só Jesus Cristo salva. Queridos ouvintes, cada vídeo que compartilhamos aqui é uma semente lançada no coração de alguém, e você pode fazer parte desta colheita. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos cumprir a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A sua inscrição é mais do que um clique, é um ato de fé e compromisso com o reino de Deus.